Tudo bem, gente? Boa noite. Estamos aqui hoje com mais um tema para a gente conversar e conversar com os nossos filhos também, mas hoje, na verdade, é bastante prático, cheio de ideias. Se eu ficar olhando aqui de novo é porque a gente está no Instagram e no Face aqui, tá bom? Vão mandando suas dúvidas, manda aí para alguém que vocês conhecem que precisa ouvir a nossa live de hoje, que está precisando fazer uma conexão grande com os filhos, ou que pensa no futuro dos filhos e que sabe o quanto isso é importante para a gente poder construir juntos hoje aqui com muitas ideias. Acho que tem mais de 10 ideias aqui, e para que os nossos filhos no futuro tenham o que contar. Tenham o que contar. Isso, a gente está no canal do Team Coach, tá bom? Legal. Gente, assim, hoje nós vamos falar sobre memórias, como construir memórias com nossos filhos e para nossos filhos. E eu lancei algumas perguntas hoje, várias pessoas responderam no Instagram. Perguntei qual a memória que elas têm da adolescência. Algumas lembraram de brincadeiras, de ficar na rua até tarde, né, quando era muito seguro. Outras lembraram que a adolescência foi meio conturbada. Teve gente que lembrou que a adolescência, né, morava num lugar que podia descer sentado no papelão, no morro. Mas o mais legal foi perceber que todos nós temos lembranças, algumas ruins, algumas boas, mas isso ficou no passado e tá nas nossas mãos agora uma oportunidade, uma chance de a gente ainda construir as memórias dos nossos filhos. E para isso, hoje eu quero marcar um dia aqui, uma live só para a gente falar sobre memórias, porque existe a memória em vários níveis, né? E existe toda a consequência das memórias boas e das memórias ruins. Muito dos nossos comportamentos de hoje, das nossas decisões, das nossas escolhas, tem a ver com as memórias que nós temos da nossa infância, mas principalmente da adolescência. E hoje eu passei o dia falando sobre isso, dia não, a parte da tarde falando sobre isso, e é muito importante a gente ter claro e visualizar qual é a memória que eu quero que meu filho tenha. Pensando assim, hoje nós contamos para os nossos filhos as histórias que nós vivenciamos na nossa adolescência, na nossa infância. Então, nós temos as memórias dos nossos avós, das nossas brincadeiras, dos nossos irmãos, dos momentos em família, da escola, de viagens, aniversários, enfim, várias situações. E nós temos fotos, mas dependendo da sua geração, não tem muita foto. Eu estava aqui hoje fazendo uma pesquisa nos meus materiais aqui e tem um aniversário meu que desse aniversário só tem duas fotos. Só, era tudo que tinha. E ainda a pessoa que tirou uma das fotos que era mais legal, na hora que ela foi tirar a foto, ainda ela deixou a máquina, a tira da máquina na frente. Então, tipo assim, saiu ainda uma parte. Mas é o que nós temos de recordação, de memória. Então, hoje, quando eu vou falar para o meu filho sobre a minha adolescência, sobre a minha infância, eu tenho o quê? Eu tenho fotografias, eu tenho alguns objetos, às vezes uma peça de roupa guardada, alguma coisa, uma louça, alguma coisa de alguma viagem, enfim, souvenir, né, que a gente costuma guardar. Isso constrói a memória deles. E, por incrível que pareça, o fato de hoje nós tirarmos fotos digitais de tudo que a gente vive não se pega mais no papel, né? Não se tem mais a foto no papel. Então, que nem aqui, né? Nós temos aqui, deixa eu colocar aqui direitinho no Face para ver se a câmera. Isso, ó. Vendo aqui, ó, essas fotos que a gente tinha, tá dando reflexo? Tá vendo, ó? Primeira vez que andou de bicicleta, festa de aniversário, essas coisas assim,
Hoje, os nossos filhos não têm, porque a gente não imprime mais as fotos. Eles não pegam mais, ó, aqui tá escrito, ó, aniversário de 10 anos, Milka. Então, assim, ó, tá registrado, tem um nome, dizendo isso aqui foi em Santos, quando eu aprendi a andar de bicicleta. São coisas que a gente tem essa memória escrita, dá para pegar, dá para ver quantas vezes quiser, e às vezes o digital a gente perde tudo. Mas é um risco que a gente está correndo de viver numa era digitalizada, informatizada. Então, a importância de você estar sempre fazendo o seu backup do seu computador, do seu celular, para não perder, porque agora o que você tem lá é a memória sua, do seu filho, dos seus netos e dos seus bisnetos, né? Graças a Deus que no digital pelo menos não fica amarelo, né? Porque aqui ficou tudo amarelinho. E aí, isso daí constrói parte da nossa personalidade, porque as memórias elas trazem junto com elas significados e muitos sentimentos. Às vezes, uma memória chega a lembrar um cheiro, ou o contrário, você sente um cheiro e lembra de uma situação, ou às vezes está comendo alguma coisa, aquele sabor te lembrou de uma comida que você comeu na sua infância, na sua adolescência, ou o contrário, né? Então, assim, sentimentos, significados, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente é aquilo que vai impregnar, né? Eu quero explicar depois para vocês como que se dá a construção da memória com os neurotransmissores, os neuroreceptores e como que isso tudo acontece, qual é a intensidade dessa conexão de acordo com as situações que nós vivemos e agora como pais que nós proporcionamos aos nossos filhos. É um momento de muita reflexão para mim como mãe, espero que para vocês como pais. Por quê? Toda a nossa vida atual, agora do presente, vai construir o que os nossos filhos serão no futuro, principalmente das memórias, daquilo que eles guardarem. Por quê? Se elas forem muito intensas, muito fortes, elas podem ser intensas e fortes para o bem, podem ser intensas e fortes para o mal, e a gente precisa agora filtrar, né? Sabe aquela coisa que a gente falava assim, ó, conta até 100 antes de reagir? Agora, mais do que nunca, a gente tem que contar até 100, contar até 1000 se precisar, porque às vezes uma palavra maldita, né, maldita, literalmente, né? Mal falada na hora errada, palavra errada na hora errada, vai gerar um sentimento e uma memória ruins. E a gente não quer isso para os nossos filhos, com certeza não. Os afetos, eles são a base da nossa memória. Então, por isso que a gente às vezes fala de memória afetiva, porque tudo aquilo que gera carinho, que gera respeito, que gera aceitação, acolhimento, é o que cria essa conexão dessa memória afetiva, né? E ela pode ser resgatada através de várias formas, uma música, um cheiro, uma comida, uma foto, tantas, né, tantas coisas. Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês hoje, porque a gente vai falar sobre a parte mais importante da memória e como a gente vai, na prática, fazer para gerar essa memória nos nossos filhos. Mas o mais importante de tudo que nós guardamos, e eu faço essa pergunta para você agora, né, junto aqui comigo, o que faz parte ou quem faz parte da maioria das suas memórias? Quem é? Quem é essa pessoa que quando você lembra da sua adolescência, ela tá em várias memórias suas, em vários prints, né, em vários insights. Quem é? Normalmente é a pessoa que cuidou da gente, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o cuidador, quem foi criado pela avó, pelo vô, é o vô, é a avó, é o tio, ou a tia, ou um irmão, né? Tem alguém, né? Nenhum de nós foi criado ao vento, né? Sozinho. Então, olha que interessante. Existe uma pessoa. Então, hoje, se você, para começar, nossa primeira dica da live de hoje é: se você quer gerar boas memórias para o seu filho, para os seus filhos. A primeira delas é a sua presença.
É a presença. Então, se você está presente com ele, a partir de agora, então você está gerando memórias que ele vai sempre conectar a situação, o cheiro, o lugar, a música, o sentimento bom a você. E precisa ter exatamente esse vínculo. E aí, então, nós temos várias formas de construir. Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês, mas o básico é a presença e o tempo juntos. Eu conversei aqui com uma amiga, eu estou em vários grupos de WhatsApp, né? Vocês também devem estar em vários grupos de WhatsApp. E num desses grupos que das antigas, dos dinossauros, né? Que eles chamam, tem uma pessoa que foi muito interessante. A gente trocou algumas palavras, no final acabei trocando vários áudios com ela, e ela hoje não está aqui por um motivo, porque ela seria minha convidada de hoje. Ela não está aqui por um motivo muito justo e muito importante. A filha dela está casando no civil agora. Então, olha que legal. Ela compartilhou comigo, eu não tenho como mostrar para vocês aqui, porque está no meu celular aqui que eu estou usando, né? O vídeo. Ela filmou para mim um caderno que ela construiu para a filha dela que está casando hoje. Então, assim, ela vai entregar esse caderno para a filha. E esse caderno é desde que a filha é pequena. O que, que ela colocou nesse caderno? Ela colocou quando que as coisas os principais fatos da infância, quando que a menina foi para a escola, quando que foi a primeira menstruação, conselhos sobre princípios, sobre valores. Ela colocou textos bíblicos para servirem de referência para a vida da menina. Ela colocou coisas que aconteceram na família, como perdas, mortes, né? Ela perdeu dois primos afogados, depois um outro acidente na beira-mar matou uma outra pessoa da família. Foram coisas noticiadas, coisas que marcaram a vida. Por quê? Coisas ruins que aconteceram na nossa vida, elas não devem ser deletadas. Deus permite que aconteçam, que elas fazem parte da nossa história. Então não dá para apagar, né? Olha que que eu acho mais legal de tudo é que através dessas coisas que acontecem, dessas situações, a identidade do adolescente é firmado e ele é preparado para lidar com situações difíceis. Né? A gente não está aqui preparando os nossos adolescentes para as profissões do futuro, falando de soft skills, de comportamentos, tal. As memórias fazem parte. Toda vez que eu realizo esses testes com os adolescentes para saber quantas competências emocionais, de inteligência emocional eles já têm para as profissões, os que mais têm parte delas, a gente sempre trabalha com 20, né? Os que mais têm são os que têm mais lembranças das coisas que aconteceram no passado e que tiveram que aprender a lidar com isso, lidar com perdas, lidar com morte, lidar com doença. Não é só coisa boa, é coisa ruim também. Então, olha que bacana. Nesse caderno, então, da Simone, que ela vai entregar para a filha, tem todas essas etapas, o passo a passo. Ela explicou o que, que é sexo, ela explicou coisas sobre o casamento, sobre filhos, sobre relacionamentos, tudo. Olha que herança, né? Isso é o construir uma memória. No caso desse exemplo da Simone em especial, ela construiu para a filha. Outros pais, outras mães podem construir com os filhos, isso tudo junto, né? Vamos escrever. Não faz mal se você não fez até aqui, não tem problema. O importante é ainda dá tempo, né? Daqui para frente dá para fazer ao construir essa memória. E é muito importante a gente ter isso representado de forma física, né? Na lembrança já tem muitas coisas, mas outras. Depois eu vou explicar para vocês os lapsos nossos de memória, por que, que a gente esquece determinadas coisas. Nosso organismo tem defesas, né? O nosso cérebro tem defesas, mecanismos de defesa, né? E um deles é o esquecimento, né? Às vezes a gente quer apagar algumas coisas que aconteceram para que elas não se repitam ou simplesmente para não sentir aquilo de novo. Eu amo esse assunto. Vocês não estão vendo, mas meu olho tá brilhando aqui, porque eu gosto demais disso, demais.
E aí, além então desse exemplo da Simone, eu trouxe aqui para vocês outros exemplos. Então, por exemplo, guardar e mostrar de novo. Lembra que tem mãe, eu já fui gente assim, tá? Eu já fui assim. Mas tem pai e mãe que na época de tirar foto com a turma da escola fala besteira, vai dar dinheiro para esses caras que tiram fotografia. Mas sabe, eu não tirei acho que um ano do meu filho e eu me arrependi, porque ele tem aqui todos os colegas que estudaram com ele em cada turma, tem os nomes dos colegas, os professores que marcaram a vida dele. Nós temos contato com várias das professoras dele ainda. Ele fez contato pelas redes sociais com os amigos de todas as turmas, a gente mudou muito, então, outras escolas. Quando ele vai, por exemplo, para São Paulo, ele vai lá e visita os amigos da escola, então entra em contato, né? Aqui em Florianópolis, ele estudou em escolas diferentes, tem contato ainda com os amigos, às vezes jogam online de diversos lugares. Isso é fantástico, mas às vezes precisa, às vezes ele pega a foto e fala: "Nossa, mãe, olha o fulano", né? E aí vai procurar nas redes sociais, enfim. Isso tudo são memórias, construção de memórias. Atividades esportivas, né? Meu filho hoje está com 13 anos, olha essa foto aqui, né? Como ele era pequenininho. É importante mostrar, né? Olha que legal, você já fez esse esporte, aquele esporte. Eu quero aproveitar para dizer para os pais, nesse momento, eu sei que alguns têm resistência, né? Alguns têm escrito para mim dizendo: Milka, eu não concordo. Tudo bem, não precisa concordar comigo, mas o que eu quero preparar, ajudar a preparar, e eu também estou me preparando para isso, é o quê? Daqui para frente, a não ser que seja a nível de campeonato, de ser um esportista federado, se não, eles vão experimentar vários esportes. Que tem pai que quer que entre no futebol e que fique 10 anos no futebol. Tem mãe que quer que entre no balé e fique 20 anos no balé. Então, assim, hoje a multiplicidade das oportunidades, né, de esportes, de atividades intelectuais, de atividades artísticas, é importante. E como a gente tem falado em todas as lives, nos próximos anos é possível que seu filho tenha pelo menos, né, quando ele começar a trabalhar, 5 profissões diferentes. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não é mais prioridade que na carteira de trabalho esteja lá dito que é uma só. Então, incentivar e falar: olha, você é capaz, né? Você já fez isso, então você é capaz de fazer mais e ajudar a construir essa identidade dele, baseado nas memórias. Olha quantas coisas você já fez, já criou, desenhos antigos, muitos desenhos antigos, livros, né? Leitura de livros. Eu não sei se vocês são da época do diário ou do caderno de recordações. Eu tenho aqui, olha, gente, velhíssimo. Só para vocês terem uma ideia, a primeira página, não vou ler meu diário para vocês, mas a primeira página é do dia 8 de julho de 84. E na pandemia, o que eu fiz? Olha como é importante a construção das memórias, né? Tá até cheio de orelhinha, ó, de tão velhinho que ele tá, 84. Na pandemia, eu peguei o meu diário e eu fui procurar fotos e fui procurar as pessoas nas redes sociais e aconteceram coisas mágicas, coisas lindas, reencontros muito legais, relembramos histórias. E sabe, tem um texto na Bíblia que fala assim, ó: quero trazer a memória, que está lá em Jeremias, em Lamentações. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nesse momento que a gente está vivendo agora, nós precisamos de coisas que nos deem esperança. E reencontrar amigos, ativar a nossa memória, lembrar de fatos bons, de coisas boas, trazem esperança. E aí trazem de volta também o sorriso. E olha a importância da construção da memória. Além do diário, a gente tinha aquele caderninho de recordações que, cada amigo escrevia uma mensagem, assinava embaixo, né? Eu não achei o meu aqui, eu tenho o meu e ele tá bem recente por perto, é porque eu me mudei, então tem muita coisa nas caixas, mas ele tá junto com um outro bloquinho que eu quero depois fotografar e postar para vocês, que é um mini álbum do Gabriel também. O caderno de recordações, gente, eu encontrei quase todo mundo que tá lá. Por quê? Colocaram nome e sobrenome, e aí fica mais fácil de encontrar. Fazer livros de fotos, né?
Tem um nome, eu esqueci agora, mas acho que é livro-foto o nome. Enfim, as fotos, elas são todas feitas em papel duro, né? Assim, ó. Aqui, ó, esse aqui é do Gabriel. É tudo assim, ó, tudo páginas duras, como se fossem capas duras, né? Todos eles. E tem foto de todas as fases dele do primeiro ano. Então tem o book do primeiro ano, tem do segundo, né? Depois a gente fez um pequenininho para ele poder carregar. Então, isso aqui é uma coisa que não acaba nunca. Por quê? Porque não é uma fotografia, é um livro, né? E tá em papel assim mais durinho. Outras coisas bacanas, quem tem em casa aqueles livrinhos de recordação de quando o filho nasceu, né? Coloque aqui seu primeiro fio de cabelo, ó. Esse aqui eu contei para ele em desses dias, ó. De vez em quando a gente pega, tá espelhado ali, né? Acho que no Face não. Aqui diz assim, ó, meu nome completo foi escolhido por que significa, e o meu apelido qual é, a cerimônia que celebrou meu nascimento, e os comentários. Então, assim, tem fotografia, o primeiro cachinho de cabelo, o pezinho, aí tem uns envelopinhos com recados, né? Então, por exemplo, pessoas que deram presentes quando ele nasceu, a gente pediu para escrever num pedacinho de papel uma mensagem. E esses recadinhos, eles foram para dentro de bolsos, tá ali no outro álbum. Foram para dentro de bolsos. Então, hoje, ele com 13 anos, pode pegar o álbum, e isso dá para fazer ainda, tá, gente? Em vez de ir no aniversário pedir só para ficar fazendo presente, para, né? Cartão de presente, deixa uns papeizinhos na entrada da festa e pede para as pessoas colocarem recadinhos que vão o quê? Construir a memória do seu filho. Então, aqui, ó, por exemplo, tá aqui dentro, ó. Aqui a gente tem assim, ó, dá para ver aí, né, ó. São bolsinhas, né, pequenos envelopes, e dentro de cada um deles tem um cartão de quem deu o presente ou de quem foi visitar na maternidade, e isso constrói a identidade. Então, toda vez que o seu filho apresentar sintomas de insegurança, de crise de identidade, aí você vai lá, busca essas memórias, seja num caderno de recordação, seja nas fotos, seja nos cartões de presentes que você guardou, seja nas fotos da escola, onde você quiser. Você busca essas memórias de volta e reapresenta para ele. Por quê? Isso vai fortalecer a identidade, vai ajudar ele a ter histórias para contar para quem? Para os filhos dele, para os netos, né? Vão ser os seus netos. E isso é fantástico. A outra dica prática, então, para construção de memória, é livros desse tipo aqui que você pode fazer sozinho. Tá espelhado, eu vou ler aqui, ó. O mais completo guia de sobrevivência. Quem que pode escrever esse guia de sobrevivência? O pai para os filhos, a mãe para os filhos. Como? Filho, em caso de machucado, faça isso, isso e isso. Em caso de ter um filho, faça isso, isso e isso. Aqui estão duas receitas básicas para a hora que você estiver sozinho e eu não estiver por perto. E deixa. É você com a sua criatividade que vai construir para ele o livro que você quiser. Faz o seu, igual a Simone que a gente citou aqui, fez o dela e está entregando hoje para a filha que está casando no civil. Você pode fazer o seu e entregar numa data especial, quando seu filho casar, quando sua filha casar, ou no aniversário, não sei, você decide. Mas o que é legal? Ter algo escrito, né? Tem um livro que tá para vender nas livrarias que se chama Memórias de um Pai. Até coloquei aqui para não esquecer, para vocês podem procurar, mas eu já decidi que eu vou fazer vou escrever e eu vou lançar aqui depois para vocês, porque eu adorei essa ideia. Que são livros já prontos também, que você vai fazer as páginas e vai colocar lá quais são as histórias que você quer contar para o seu filho. Então é assim, ó. Aqui, 50 coisas sobre minha mãe. As 50 coisas sobre minha mãe, 20 coisas sobre minha mãe, quem vai construir essa memória é você com o seu filho ou com a sua filha. Por quê?
Ela vai sentar, vai pegar um caderninho que ela quiser, em branco, tá? Só com as linhas, e ela vai escrever com você 50 coisas que ela quer saber de você. Olha que bacana. Então, quem foi seu primeiro namorado? Coisa de adolescente. Quando foi seu primeiro beijo? Que viagem que você mais gostou? Como que foi que escolheram seu nome? Enfim, adorei essa ideia e eu acho isso assim vai criar um motivo para vocês estarem mais conectados. Por quê? Porque ela vai perguntar coisas que ela nunca teve coragem de perguntar, ou ele, né? O filho ou a filha. Então você pode estar fazendo um livro, então, esse exemplo da Simone, pode ser esse de capa dura que eu falei aqui, que tem as fotos, tá? Que manda colocar as fotos em formato de livro. Pode ser pai me conta a sua história, e aí o pai vai contar em páginas que não tem continuação necessariamente, não tem continuidade, tá? Não tá na sequência. Ele pode contar a história dele, as coisas que ele fez quando ele era adolescente, do que ele, como que os adolescentes na época dele se divertiam, são coisas que vão construir a memória, porque hoje, adultos que não sabem nada sobre o passado dos pais ou a história dos avós, eles têm sim muito mais crise de identidade do que um adolescente que tem tudo isso muito claro, tudo isso muito exposto, tudo muito transparente, né? É que fica uma interrogação. É inconsciente, mas fica uma interrogação. Como será que era? Meu filho já perguntou dezenas de vezes a origem dos pais, a origem dos avós, de que nacionalidade, né? Quer saber para trás. Então, como é importante a gente ter essas informações e passar isso para eles, né? Esse outro aqui, ó, é um caderno que está escrito assim, ó, Be Yourself. Então, é para você fazer sobre você mesmo. Então, seja você mesma. Aqui dentro, o adolescente pode tanto fazer da parte dele para ficar com você, como ele pode pedir para você fazer parecido com esse. Pai, me conta a sua história, né? Algo que vai ficar registrado. Eu lembro, e eu quero aqui compartilhar com vocês, da época que a minha avó esteve doente e nós nos revezamos para ficar com ela. Na época, a gente morava no Rio Grande do Sul, não, aqui em Santa Catarina, e eu fiquei com ela em São Paulo. Eu devo ter ficado uma semana, mais ou menos. E aí tinha que ficar por perto, tinha que botar uma cadeirinha, ficar sentada do lado, ela tinha muitas dores, tal. E olha que interessante, eu resolvi perguntar, né? Minha família é descendente de russos e a gente chama avó e o vô de baba, de Dido. Baba é vó, Dido é vô. E eu falava, Baba, conta pra mim sua história. Aí ela dizia, vai lá pegar as fotos, vai lá pegar as fotos. Aí trazia a caixa de fotos. Gente, a dor dela passava. Por quê? Porque tinha memória, e a memória trazia o quê? Esperança. Então ela lembrava de coisas lindas, maravilhosas da história deles. Eles vieram de navio para o Brasil. Então, assim, conta a parte da guerra, conta a parte do navio, onde eles trabalharam nas fazendas em São Paulo, o que que eles foram. Ela foi governanta de Santos Dumont, na casa de Santos Dumont. Então, assim, tinha muita história para contar. E eu aproveitei e fiz então foto e o texto que ela estava explicando de cada foto. E isso para minha memória foi bom. É para a construção da minha memória. Eu sei de onde os meus avós vieram, o que aconteceu, o que que eles passaram. Isso me ajudou a enxergar o presente de forma diferente e a planejar o futuro de forma mais diferente ainda. Muito interessante. Outra dica que eu quero dar para vocês são essas folhas de scrapbooking, né? Eu amo, quem me conhece aqui sabe que eu sou super visual e eu gosto de criar esses layouts, né, de scrapping para poder registrar tudo, tanto as ferramentas que eu uso no dia a dia para organização minha, da minha casa, da minha vida, da minha agenda, dos meus projetos, como também para as memórias. Então eu tenho aqui duas malas repletas de folhas de scrapping contando festas, eventos, viagens e outras coisas. Isso aqui é fácil de comprar, são folhas quadradas e cabem em álbuns especiais e é você que monta o álbum com seus filhos, né? Então, o que que você quer deixar de recordação para eles? Mais novidades e mais ideias aqui.
Escreve para eles um livrinho com, por exemplo, nós estamos no final do ano já, né? Até não precisa esperar virar o ano para começar, mas uma ideia bem bacana é começa a fazer um livrinho que se chama Uma Pergunta por Dia. Já existe pronto para comprar, mas não são as suas perguntas, então faça o seu para os seus filhos. Uma pergunta por dia. O que você mais gosta de comer? Qual é a sua cor preferida? Para onde você gostaria de viajar? Com que pessoas você gostaria de estar? Vai cada dia fazendo uma pergunta. Ou, se você preferir, podem ser perguntas, se for adolescente, mais inteligentes. Que carro você gostaria de ter? Onde você gostaria de morar? Como é a esposa ou marido dos seus sonhos? É, que livro você gostaria de ler? Qual foi o melhor momento da sua vida até aqui? Qual foi a melhor festa? E vai perguntando por quê. Passados 365 dias, você dá esse livro de volta de presente para o seu filho. Você dá cada dia sua pergunta e pega de volta o livro para você, que é um caderno. Você mesmo constrói para o seu filho. Gente, é sensacional, sensacional. Cada um de nós aqui tem uma criatividade. Eu quero que vocês compartilhem depois a ideia que vocês têm de construção de memória. Antes da gente fazer a live de hoje, durante a semana, já há uma semana, eu tenho ligado para várias amigas e perguntado para elas: como que você constrói ou construiu a memória dos seus filhos? E como que você construiu a sua? Por quê? Para ter ideias. E pasmem, né? Eu encontrei a Simone, né, que relatou essa questão do caderno que ela está fazendo para entregar para a filha que está casando hoje, e não encontrei mais ideias. Então eu quero incentivar vocês a colocar toda a sua criatividade para fora. O que mais que a gente pode fazer para os filhos? Ahn, Músicas antigas, então, por exemplo, você pode mostrar para ele as músicas, hoje tem tudo na internet, né, gente? Procurar a música que você escutava na sua adolescência. Gente, eu na minha adolescência sentava na calçada com as minhas amigas, a gente tinha fone de ouvido que era aquele ainda de colocar assim, né, que era pequenininho, e de fita cassete, e a gente trocava a fita cassete uma da outra da playlist. E a gente ouvia muita música, a gente cantava muito. Se eu contar para vocês o que que a gente cantava, vocês vão morrer de rir, né? Mas ABBA era a nossa banda preferida. Enfim, isso traz memórias, né? Então hoje, por exemplo, quando a gente assiste lá Mamma Mia e outros desse estilo, traz muita coisa boa. E é isso que a gente precisa nesse momento, de coisas boas. O que você vai construir ou como você vai construir as memórias para o seu filho não tem problema. O importante é você não colocar só coisas ruins nesse livro, nessa forma que você for registrar as memórias, né? Tem que ter coisas boas. Por quê? Para quando ele não estiver bem, ele poder acessar o seu livro, o seu material, o seu e-book, o que você quiser para poder fazer. Por falar nisso, em e-book, hoje eu testei. A gente tem no Instagram, a gente recebe muita coisa, né? E existe uns programas já disponíveis no Instagram ou até no Facebook que você pode fazer e-book em 2 minutos. E ele transfere as fotos e os textos do seu Face para o livro. Olha que genial! Depois você leva num lugar e manda imprimir para ficar de recordação. Achei sensacional essa ideia, é super rápido. Já está pronto, ele está formatado, você só escolhe a capa, o formato da letra e transfere do YouTube, transfere do Facebook, de onde você do Word, de onde você quiser, e ele já coloca organizado nesse e-book. Achei sensacional. Depois eu compartilho com vocês o link. Outra coisa que faz parte da construção da memória do seu filho: o que você lê com ele ou para ele. Eu aprendi uma coisa na minha infância e até perto de entrar na adolescência, que era assim, ó. A gente não, eu e minha irmã, a gente não gostava muito assim de ler. Então, na época, meu pai comprava fita cassete e ele colocava no meio da cama, nós duas dormíamos cada uma de um lado do quarto, assim, e no meio tinha uma mesinha e ele colocava a fita cassete à noite pra gente escutar histórias. Histórias naquela época, tipo audiobook. Só que naquela época não tinha nem o livro dessas histórias, eram histórias feitas só para áudio, né?
Eu lembro dessas histórias até hoje, e eu não as ouvi acordada. Eu até comecei a ouvir acordada, mas eu ouvia dormindo. Eu nem sei aqui quem é da época da Romilda, mas o meu pai comprava muita coisa da Romilda e a gente escutava em casa as histórias da Romilda. Então, assim, eu lembro da voz dela, das músicas que ela cantava, das histórias com detalhes. Por quê? É importante a gente lembrar que tudo que os nossos filhos ouvem e veem está construindo a memória deles. Então, se eu deixo eles muito tempo livres na internet, muito tempo livres no YouTube, isso tudo está formando também a memória deles. Em vez de eles lembrarem de coisas às vezes boas, pode ser que até que aprendam, né? Mas a maioria das coisas não é, né? Então, a importância do nosso controle, de a gente estar por perto, a importância de a gente poder controlar a entrada, porque o que entrar como resultado vai sair. E vocês sabem aqui que por mais que a gente controle, sempre escapa. Por quê? É a fase da curiosidade, é a fase que eles estão explorando e que estão recebendo milhares de informações ao mesmo tempo. Outra dica que eu quero dar aqui são materiais de uso diário. Então, vamos supor que você tem acesso a algo que você possa fazer ou diariamente ou semanalmente com seus filhos. Por exemplo, eu fiz duas vezes seguidas o uso de um material com meu filho, que é um material que foi produzido pelo CIS Educar, da Febracis, que é um material que é assim, ó, todo dia tem uma tarefa para fazer, algo para ler, uma frase para decorar, tem um calendário em cima da mesa com uma frase para o meu filho e outra frase para mim. Tenho dado, né, o cubo das emoções que a gente joga e aí tem que fazer aquilo que está escrito no cubo, dar um abraço, dar um grito de vitória, dar um elogio. Isso, para mim e para o meu filho veio num momento muito especial. A gente precisava dessa conexão e a minha surpresa foi que quando eu não estava afim de fazer, ele falava: mãe, 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 vamos fazer. Tem atividades, poxa, ele já é adolescente, mas tinham atividades para crianças menores e que ele super topou, né? A gente teve que construir uma garrafinha da Calma. Ele tinha que misturar álcool, gel álcool com produto de cabelo, gel de cabelo, e colocar purpurina dentro, e daí ficar olhando aquela purpurina descer, purpurina subir, e aquilo trazia um pouco de introspecção, de calma, de relaxamento, né? E nós vamos fazer uma live só sobre mindfulness, com certeza vamos fazer. E outros materiais. Esse daí que eu tô falando para vocês, eu usei duas vezes. Nós fizemos a caixa inteira, né? O livro todo, que é 4 meses, depois fizemos de novo. Esse aqui é outro, ó. Se chama Surpresas para Hoje. É uma leitura por dia, vem com os adesivinhos na frente, ó. E aí, cada dia tem uma leitura, e é uma leitura da Bíblia, com princípios e valores, coisas boas para os nossos filhos ouvirem e lerem, né? Então, tem sempre um texto para ele ler, uma historinha, e depois algo para ele decorar, um versículo para decorar. E sempre eu gosto de fazer perguntas, não importa o livro que eu tenha na mão. Hoje a gente assiste filme fazendo perguntas no final, lê livro fazendo perguntas. O que você aprendeu? Que fichas caíram? Que decisões você toma? O que dá para a gente mudar? O que a gente aprendeu com isso? Sem ser chata. Uma pergunta, às vezes, duas, né? Porque senão eles também ficam, né? Gente, são muitas dicas, né? São muitas. Essa das fotos eu acho que é a mais importante de todas. E essas dicas de livro que a gente pode estar construindo com eles, né? Minha mãe tem uma fita cassete. Quando eu e minha irmã, nós temos 10 meses, 10 dias de diferença de idade, quando nós estávamos aprendendo a falar, o meu pai gravou a gente falando, tentando falar, cantando, contando história de mais tarde, uma para outra, ele conversando. Isso para mim, até hoje, né? Assim, só de lembrar eu tenho vontade de chorar. Por quê? Ele fazendo perguntas pra gente, e depois o que aconteceu? E você gostou? E sabe, para mim, hoje, construção de memória é a memória que eu tenho do meu pai na minha infância, né? Que memórias o seu filho vai ter de você quando ele estiver contando para o filho dele a seu respeito? Ele vai falar que seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai era bom,
que vocês viveram bons momentos, ou que a sua adolescência foi conturbada, ou que vocês riram muito, que vocês se divertiram, que você era um pai e uma mãe duros, mas que aprendeu muita coisa com eles. O que você está construindo de memórias para o seu filho? Que adulto você quer no futuro? Todos esses livros que a gente sugeriu aqui, áudios, ouvir músicas antigas juntos ou músicas agora para registrar, para ele saber mais tarde, né, lembrar das memórias do presente. Nada disso tem sentido se você não souber para onde está indo com ele. Né? Então, para onde que eu vou levar meu filho? Os pais que estão presos no presente, eles só ficam pensando, não conseguem sair da caixinha, né? E muitas vezes não conseguem resolver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o meu filho e pensar lá no futuro quem ele vai ser. Eles vão fazer muita coisa errada, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: algumas situações, eles vão nos envergonhar, né? E o que eu tenho aprendido com isso? Vai passar. Precisa de limites, precisa de orientação. Amigos eles têm. A mãe e o pai, amigos não precisam ser amigos, precisam ser pais e mães. E pai e mãe ama, dá limite, dá regras, faz combinados, educa, instrui, né? E ama, é diferente de ser amigo, porque a partir do momento que a gente fica muito amigo, a gente perde a autoridade, a gente perde o pulso, né? E aí eles confundem a gente com os amigos dele. Aí respondem, aí, né? Aí que vira bagunça. Cozinhar juntos, planejar uma viagem juntos. Então, assim, ó, a gente tem incentivado muitos adolescentes que estão fazendo o processo do Teen Coach assim, ó, faz uma atividade em família que, por exemplo, eu vou montar o cardápio. Minha mãe cozinha tantos dias da semana, eu vou cozinhar o outro dia, tipo sábado ou domingo, para ela não ter que cozinhar num desses 2 dias. Eu vou fazer a comida, então eu e meu pai ou os meus irmãos, e aí distribui as tarefas, quem faz a massa, quem faz o molho, quem faz a salada, quem arruma a mesa, sabe? Promover atividades em conjunto. Isso é que cria aquela conexão que eu falei para vocês dos neurotransmissores com os neuroreceptores, que dá a conexão neural, que forma as memórias boas, as memórias fortes, as memórias saudáveis e que ele vai lembrar mais tarde. Nossa, eu lembro que a gente cozinhou trocentas vezes juntos, que a gente cantou junto, que nós viajamos muitas vezes juntos ou planejamos a viagem. A gente tem vários pais hoje que sentam com um papel grande no meio da mesa e a família inteira participa da construção da viagem. Isso também constrói, ao mesmo tempo que a viagem constrói memória. Por quê? Estamos indo para o lugar tal, né? Quando está na dúvida, fazer lá perdas e ganhos, né? Que é a ferramenta do Team Coach. O que a gente perde se for para cá, o que a gente ganha? E se a gente for para aquele outro lugar, o que a gente perde, o que a gente ganha? E aí decide todo mundo junto, num consenso, para ninguém passar a viagem toda falando: ah, mas foi minha mãe que escolheu, viu, pai? Não, né? Decidimos juntos, construímos juntos a viagem e aí vai. Também a outra ideia para a construção de memórias é o mural de ideias. Sabe aquela ferramenta do Kanban que a gente falou aqui algumas lives anteriores? O Kanban é aquele que é a fazer, fazendo e feito. Só que tem gente que põe na primeira coluna ainda ideias. Por quê? Muitas ideias vão para lá e aí quando elas saem do papel, elas vão pro a fazer, fazendo até se tornarem feitas. Uma ideia de fazerem algo juntos, uma ideia de uma leitura de livro, uma ideia de filme, uma ideia de construção de alguma coisa, uma ideia de tirar, por exemplo, um dia do mês e pegar toda a roupa que não serve e fazer uma doação, uma ideia de pintar uma parede que está feia dentro de casa. Ideias, vão para as ideias, depois vai para a coluna do a fazer, do fazendo e do feito. E isso dá para o adolescente a noção de tempo, a noção de cumprir tarefas, de responsabilidade, de começar e terminar, e tudo isso ajuda ele para a vida, né? Não só para a memória, mas para a vida. E essa construção toda, com certeza, fica. Limpar o jardim, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer todo mundo juntos. E eu quero deixar aqui a última sugestão, que é o dia do Hoje Pode.
Então, seu filho sempre pede para você para ir dormir às 4 da manhã, porque, sei lá, quer trazer amigos, ou então quer jogar alguma coisa, ou quer ficar vendo filme, não desacompanhado, né, gente? A gente ainda não pode, é uma liberdade com, é uma autonomia com responsabilidade, né? Com acompanhamento ainda. Então, o que que é o dia do hoje pode? É aquele dia que hoje pode dormir mais tarde, hoje pode trazer uma amiga para cá, hoje pode fazer bagunça na cozinha, hoje eu vou dar essa parede aqui todinha para você, você pode riscar, desenhar, pintar, né, quando é menor. Hoje pode comer na sala, tem pais que não deixam comer na sala, né, hoje pode comer na sala. Enfim, hoje pode não arrumar a cama. Solta um pouco. Libera de vez em quando, para de ser essa mãe chata, esse pai chato, que o tempo todo tem que estar tudo no lugar, que não pode fazer sujeira, que não pode. Não, de vez em quando, né? O dia do hoje pode, deles mesmos pedem. Hoje pode? Dá pra gente marcar um hoje pode, né? Negocia, porque vai dar certo. Gente, foram muitas ideias. Espero que vocês tenham gostado. Ah, que a Ângela tá falando que o Beni fez uma pintura ontem. Aí, fez no papel, Ângela? Ou fez na parede? Conta pra gente aí. Gente, ó, se a gente for perguntar para os pais, vocês vão perceber que tem muita coisa legal. Ó, a Ângela também tá falando da Vicky, a outra filha. A Vicky fazia com os alunos. Ah, é interessante, sabe o quê? Que quando a gente não tem nada de interessante para fazer com os filhos, se torna um tédio, se torna chato. O que que a gente sempre está incentivando? Que quando você vê que seu filho está muito tempo nas redes sociais, muito tempo na internet, muito tempo, em vez de pedir para parar, sai do celular, então me dá o celular aqui, cria alguma coisa para fazerem juntos. Tipo assim, é uma sugestão de uma outra coisa, não é assim, me dá o celular, ficar reclamando, sai dos eletrônicos. Não, vamos fazer uma outra coisa, né? Que nem agora, eu e o Gabriel, a gente tem as bicicletas aqui e uma delas tá com pneu murcho. Eu podia colocar atrás do carro no suporte, levar, encher o pneu e voltar. Mas eu tô combinando com ele que o quê? Que a gente vai andar com a bicicleta assim até o posto. Pra quê? É mais tempo juntos, é mais tempo andando, é mais tempo fora de casa, é mais tempo fora dos eletrônicos, né? E eu fiz um programinha, então eu falei pra ele, filho, preciso da tua companhia agora, da tua ajuda. A mamãe precisa andar de bicicleta todo dia. Eu vou caminhar enquanto você tá na aula e vou andar de bicicleta depois que você terminar a aula, né? Final da tarde. Então, assim, façam combinados, usa a criatividade, vale super a pena, super a pena. Gente, sabe quem que tá aqui assistindo nossa live, que entrou agora? O Jim Kobuchi. O Jim Kobuchi é um cabeleireiro visagista top de São Paulo, que eu super recomendo para quem estiver assistindo a gente. Maravilhoso. Oi, Jim, querida, era para ele estar aqui, ó. Aqui, a Ângela está comentando. O Sérgio fez com ele uma geral de serviços de conserto na casa. Que sensacional! Que show! Olha aqui que bacana, né? Faz uma lista de tudo que tá para consertar, de tudo que tem para arrumar e nossa, maravilhoso! Adorei a ideia, gente. Tem muitas. Deixa eu ver se alguém aqui no Face está escrevendo, porque às vezes eu não consigo acompanhar os dois. Vamos ver se tem mais alguma ideia aqui. Ah, o Israel tá aí. Oi, Israel. Oi, Walter. Tá todo mundo chegando aí. Então, eu vou deixar aqui. Oi, primo! O Júnior tá aí também. O que que a gente vai fazer? Essa live vai ficar aí gravada. É, eu vou deixar essas sugestões para vocês, mas eu queria a contribuição de vocês. Se vocês tiverem alguma ideia de alguma coisa que fizeram na adolescência de vocês, ou que criou laços, que criou memórias, ou então alguma ideia nova, né, que vocês tenham para compartilhar com a gente, serão super bem-vindas. A gente está aqui nesse canal mesmo para ajudar, né, uns aos outros, porque a adolescência não é fácil. E a gente tem que transformar a aborrecência numa feliz adolescência. Então, nessa hora, é pais e mães ajudando uns aos outros e divulgando e dando ideias, a gente sendo criativo. A pandemia vai passar, né? Tá demorando, que nem hoje, né? Num desses grupos falaram, meu Deus, agora que a gente achou que ia acabar é que veio o pico maior, né? Mas vai passar. E enquanto não passa, a gente vai ser criativo e a gente vai arranjar formas de construir boas memórias com os nossos filhos. Vou deixar de novo, então, aqui a pergunta.
Que histórias os seus filhos vão contar para os seus netos? E os seus netos para os seus bisnetos, a respeito dessa época, a respeito dessa fase da vida do seu filho. Coisas boas, coisas ruins, que experiências que a gente proporcionou para eles, que frases eles ouviram, que leituras eles fizeram, que músicas ouviram, como que foi o relacionamento, né? Eu espero que diferente, né, do que aconteceu hoje nas respostas, né, que alguns responderam que foi uma adolescência conturbada, que nós possamos proporcionar para os nossos filhos uma adolescência leve, uma adolescência feliz, uma adolescência com valores, com princípios, recheada de coisas boas. Tá bom? Queridos, obrigada pela presença de vocês, pela companhia, pela super parceria. Divulguem essas lives, a gente está num processo agora de reta final aqui, né, nesse canal, colocando bastante conteúdo, e a gente vai ter um intensivão aí na semana que vem também com outras dicas, tá bom? Bom descanso, bom final de semana. Deixa eu só ver aqui se de novo ninguém falou nada para eu não passar aqui, ó. Ai, tem tanta gente, eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo. Obrigada, queridos, pela. Ah, ó, a Ângela falou que o desenho foi na parede. Ah, que show! Sensacional! Sensacional. Gente, mandem as dicas de vocês então, tá bom? E a gente vai se falando. Eu sei que tem muita gente que tem história boa para contar aqui. Beijo, bom descanso.